Olá, muito boa tarde para você. Boa tarde, boa noite, bom dia, né? Não sei que hora você acessou esse programa, mas nós estamos todas as terças-feiras no UOL, às 2 da tarde. Eu e João Carlos Albuquerque, que hoje está contundido. O João não está aqui hoje, mas para suprir a ausência do João, nós trouxemos um convidado mais que especial aqui nos Canalhas. Então, eu, Rodrigo Viana, recebo com muita alegria um personagem. Ele é um canalha também, mas é um canalha do bem, como a gente gosta, né? Um cara que é técnico, é coach, já foi mega campeão, às vezes se envolve em polêmica, depois desconstrói a polêmica, entende muito dessa coisa chamada futebol. René Simões, que alegria ter você aqui. Faltava você aqui no hall dos canalhas, viu, René? Aqui só vem canalha do bem, a gente estava te esperando já faz um tempo. Tudo bom, René? Tudo bem, Rodrigo. Um prazer imenso estar falando contigo. Você sabe da ligação que nós temos, do carinho um pelo outro, né? E pena que o João não está aí também, para poder abraçá-lo, dizer a mesma coisa. Interessante, porque essa palavra, né, canalha, que tem um aspecto tão pejorativo, né? Em alguns momentos, ela quer dizer união de pensamento, quer dizer que as pessoas estão juntas, são cúmplices, né? Eu não conheço dois canalhas que não sejam cúmplices, né? Pode ser para o bem ou pode ser para o mal, mas que cúmplices eles são. Então, me associo a essa canalice de vocês, porque eu sei que ela é do bem, que ela é visando um Brasil melhor, um futebol melhor, um relacionamento melhor. Então, salve todos os canalhas que pensam assim. Muito bom. Só para explicar para quem ainda não sabe, a maioria já sabe, é claro que o nome Os Canalhas vem do João Canalha, né? Essa alcunha aí que o João sempre brincou com as pessoas nos programas de TV dele. Você, seu canalha. E aí, uma vez ele foi ao Jô Soares e o Jô falou, canalha, você está me chamando de canalha? Acho que o Jô meio que acreditou. Depois eles viraram grandes amigos. Mas o René definiu maravilhosamente bem, né? É claro que a gente fala a palavra antagônica, o oposto, que quer dizer o outro lado mesmo, né? Pois é. É uma brincadeira, René. E às vezes, a gente precisa, às vezes, levar a coisa, não na brincadeira, mas de forma mais leve, né, René? Porque na época de Covid, na época do politicamente correto ao extremo, na época que às vezes a comunicação fica falha, ou alguém quer dar também um outro sentido à comunicação. E aqui faço meia-culpa da própria imprensa, e eu posso falar isso com tranquilidade com o René, porque o René trabalha como comentarista, volta e meia, não sei se você está na Fox ainda, René, mas o René já esteve no Sport TV. Não, eu sou jornalista agora, eu sou jornalista. Você está com o MTB, né, René? Eu tenho a minha carteira de jornalista, o que eu acho um absurdo, mas eu tenho. Mas você porque tem. a profissão de jornalista, basta você ter um curso superior, você vai ao Ministério do Trabalho, mostra o seu curso superior, uma carta, né? Pode ser de uma TV, pode ser de um blog, alguma coisa, e eles te dão uma carteira de jornalista. E eu sou membro, pago a minha mensalidade da Acerj, pago a mensalidade da Acerj. Você trabalha há um bom tempo, né, René? Quando você não está eu tive um programa de rádio na Jamaica, né? Em 1999. Dessa aí eu não sabia. Eu tive um programa de rádio na Jamaica e eu falava de futebol e de música popular brasileira, né? Então era muito legal. As minhas filhas faziam junto comigo. Eu participei em 2 episódios de um seriado lá na Jamaica, na televisão também. E participei da Olimpíada, né? Pela Record em Londres. Eu participei da Copa do Mundo de 2010, 2014, 2018 pela Fox. 2010 fui da Sport TV também, participando, fazendo o Campeonato Brasileiro. Os Donos da Bola, eu estive fixo no início do ano, mas depois, por causa de horário, é um horário que
Para a administração dos restaurantes aqui ficava difícil, mas eu gosto muito, gosto de escrever. Eu acho uma profissão lindíssima. Quando feita de forma correta, eu acho lindíssimo. E não vejo democracia sem jornalista. Não consigo Ah, entender democracia sem um jornalismo sério, um jornalismo investigativo, um jornalismo combativo, que tenha, né, a sua capacidade de ter o pensamento crítico, observar, né, observar, questionar, né, refletir, compartilhar e depois, então, entrar em ação. Nesse jornalismo eu acredito. e olha, para quem não sabe, o René deixou escapar aí, além de jornalista, coach, que ele vai falar daqui a pouquinho, técnico de futebol, ele é um excelente gourmet, ele é dono de restaurantes lá no Rio de Janeiro, não sei se já está com 20 restaurantes aí, René, Não, não, mas, não, mas, não. mas você cozinha também, Em René? 2014, eu diria para você, digo, olha, eu tenho 10 restaurantes, enchi a boca. Em 2020, eu digo para vocês, olha, nós temos 7 restaurantes, Pô, mas está cento e oitenta ótimo, e sete. quatro são associados, né? Irmãos, cunhados, genros, e uma dificuldade. Porque o Rio de Janeiro, imagina, um estado que tem 5 governadores presos, né? Soltos, mas são presos, são condenados. Então, imagina a economia desse Estado. Então, desde 2014 que a gente vem sofrendo, e você tem que ser um excelente administrador. Se você for no Sebrae, a Sebrae diz o seguinte, somente 25%, se eu não me engano, conseguem resistir a um ano abertos, né? Estar há 23 anos aberto como nós estamos é uma proeza que exige muita administração, muita competência, né? Você tem que saber como comprar, você tem que saber como armazenar, como estocar, como receber, como fazer a cocção, como apresentar o prato, como atender o cliente, como entender o cliente que chega ao teu restaurante. É a mesma coisa de um torcedor, né? Torcedor, quando chega ao estádio, dependendo do resultado do seu time, ele chega com um humor diferente daquele que seu time está ganhando sempre. Então, você tem que entender muito bem isso. Ô, Renê, eu tenho tanta coisa para te perguntar, mas você falou uma história aí que me acendeu de perguntar logo da Jamaica. Eu sei que sempre te perguntam isso, mas é uma coisa que ficou tão marcada em você, no teu jeito de trabalhar, o que você fez com aquela seleção jamaicana, que você rememorasse um pouco o povo, que às vezes tem uma molecada vindo aí, que assiste os canalhas também, que não lembra, René, o que você fez com a seleção jamaicana, que ano que foi. Conta, dá uma síntese para a Foi em gente. 1994, né? Jamaica, como diz aquele filme do Bobsled, né? Era abaixo de zero, né? Aquele filme dos trenós, do carrinho, era muito abaixo de zero. O primeiro jogo que eu assisti lá foi o Wadada contra Constant Spring. E não tinha estádios, eram campos de escola com uma corda cercando o campo. Alguém ficava atrás da corda? Óbvio que não. Todos. Então o time atacava, o pessoal entrava em campo para ver, o time vinha para o atacava desse lado, todo mundo saía do campo. O Bandeirinha foi dar, o primeiro jogo que eu vi, Bandeirinha foi dar um impedimento contra o time da casa, seguraram o braço dele, não deixaram dar. O jogo só acabou em 55 minutos, quando o time da casa empatou. Então, eu vendo aquilo tudo, mas eu vi a qualidade que eles tinham e a desorganização que eles tinham. E aí eu dei uma entrevista, a primeira entrevista que eu dei, eu disse, olha, eu estou me lembrando da história de 2 vendedores de sapatos que foram mandados para a China. O primeiro, com um dia, disse, chefe, você é maluco, estou voltando, ninguém vende sapato. O outro, depois de uma grande pesquisa de mercado, disse, chefe, você é um gênio, aqui ninguém usa sapato ainda, mas vai usar porque eu vou vender. E eu falei para eles, olha, aqui ninguém joga futebol ainda como deve jogar, mas eu vou ensiná-los e vou ajudá-los a aprender a jogar corretamente. Então, esse foi o primeiro insight que eu tive. Outro insight foi quando me levaram para um ginásio e disseram, a tua sala é essa aqui. Era um lixo, absolutamente um lixo. Eu saí e disse, aqui eu não trabalho. Me arrumaram um escritório maravilhoso, onde eu podia receber empresários,
donos de indústria, políticos, e ali fazer toda a demonstração do projeto. Primeiro treino que eu dei, todos chegaram cada um com uma camisa. E no segundo treino eu disse, presidente, ou todo mundo fica uniformizado, não tem treino, foi um caos, tive que uniformizar todo mundo. Lancei um projeto Adopt a Player, fui em cada empresa e disse, olha, você vai adotar esse jogador aqui, vai pagar $1.000 americanos. Só que $1.000 americanos eram 145 mil dólares jamaicanos, era muito dinheiro. Os jogadores ganhavam $100 num clube, 50 no outro, passaram a ganhar $1.000 cada um, e fomos a 28 países, foi a internalização que eu fazia, só aqui ao Brasil nós viemos 5 vezes, né? E aí começamos a jogar contra times que podiam nos ganhar, né? Então, eu tenho uma frase comigo que quando eu perco, né, eu não perco, eu aprendo. E quando eu ganho, eu aumento o meu conhecimento. Então, nós não perdíamos lá, nós aprendíamos e quando começamos a ganhar, aprendemos o nosso conhecimento. Ficou um time que ninguém acreditava, quando viu aqui no Brasil, perdemos de 7, 8, 9-0, que nós iríamos classificar. Eu disse, eu não vou jogar contra times brasileiros, eu vou jogar na CONCACAF. Então, foi um prazer enorme, né? Modificar o país, porque o esporte número 1 era o cricket, e cricket é igual ao tênis, você espera acontecer a jogada para depois vibrar, você não vibra antes. Eu disse, não, vamos vaiar o juiz, vamos vaiar o adversário. Pô, mas um país turístico não vai aos outros, vaia durante o jogo, depois abraça, trata eles com muito carinho. Então, foi uma estrutura. Eu, quando saí de lá, nós deixamos um prédio de 5 andares da federação. Para quem tinha uma sala num ginásio do governo, nós saímos e hoje eles têm um prédio de 5 andares, todo organizado lá para o futebol. Foi muito legal. Você chegou à Copa, né, Renê? Você chegou à Nós Copa. Fomos à Copa em 98, exatamente. Deixamos Costa Rica fora, Honduras fora, El Salvador, Canadá, todo mundo ficou fora. Foi os Estados Unidos, México e a Jamaica que nós entramos na Você Copa sabe do que Mundo de 98. na última entrevista, Renê, aqui dos Canários, a gente falou com o Joel Santana, e ele disse que a grande frustração da vida dele, olha só, ele falou isso aqui no ar, por isso que eu estou repetindo aqui, foi não ter dirigido, ido a uma Copa com a seleção Copa dele, do Mundo. E nem com a seleção jamaicana, que era uma cor parecida, né, com a dele. Verdade. O grande Joel, se você né? perguntar ao Paulo César Carpegiani qual é o maior título que ele tem, ele diz assim, ter ido a uma Copa do Mundo. Ele foi com o Paraguai, na mesma Copa que eu fui, né? E fez uma muito campanha importante, né, Renê? Brilhante. É o ápice, é você ir ao Oscar, você ser indicado para o Oscar. E eu costumo dizer que muitos treinadores foram depois da seleção se classificar e aí eles foram convidados para dirigir. Eu não. Eu fiquei 4 anos, plantei, morei lá, minhas filhas moraram lá e cada vez que eu cantava o hino nacional, eu estava cantando um pedacinho daquilo que nós fizemos, né? Então, foi um negócio assim. E outra coisa, né? E esses dias, nós tivemos a consciência negra na sexta-feira comemorada, e eu disse que eu não sabia o que era racismo. Eu não digo que não existia racismo no Brasil, mas eu não sabia, porque os meus melhores amigos de infância eram negros. Depois que eu passei a jogar futebol, a maioria são negros. Eu passei a dirigir, a maioria são negros. Agora, quando eu dirigi a Jamaica, eu entendi o que era racismo. Eu fui a 28 diferentes países com a seleção e eu vi as pessoas olhando, dizendo coisas, e eu comprei algumas brigas, porque eu me lembro de uma briga que nós compramos no México, e aí era os negritos, macaquitos e mais não sei o quê, e a briga foi muito grande, e eu entrei na briga porque eu entendia que os meus melhores amigos, eles não eram melhores do que eu, nem piores do que eu, porque tinham nascido com uma pele diferente da minha, eles eram exatamente iguais, né? Então é uma estupidez que não tem mais tamanho. E olha, falando em estupidez, eu cometi uma aqui, eu me lembrei do Joel Santana, ele fez parte da preparação para a Copa de 2010 da seleção sul-africana e não jamaicana. O Renê trabalhou na seleção jamaicana de 94, classificou a equipe, jogou a Copa de 98. Eu estou falando que eu fiz a confusão, porque você tem toda a razão, Renê.
está embutido estruturalmente na gente. Às vezes a gente sabe do continente europeu, decore salteado, mas do continente africano. Mas a gente a sabe pouco. jamaicana, a seleção jamaicana, todos, a maioria deles são de Gana, né? São todos descendentes de africanos, 99% são de negros, né? A colonização lá é inglesa, né? Inglesa. Eles fazem parte do Commonwealth, né? A rainha ainda é, simbolicamente, né, a rainha da Inglaterra, da Jamaica, tanto que tem o governador geral, que é uma figura nomeada pela rainha. Na minha época era o Sir Howard Cook, um cara maravilhoso, maravilhoso. Agora, René, a gente ouve você falando, só para você ter uma ideia do nível René Simões de ser, o René você está observando aí na sua casa, está dentro do carro dele, estava indo para uma consulta médica, ele parou para atender a gente, por isso está um pouquinho escuro, ele está nas ruas do Rio de Janeiro. Estou na praia, estou na Barra, cara, pena que está escuro aqui, que não dá para ver hoje. Está fechado, mas eu parei aqui, a minha médica, o prédio dele fica na praia, e aí eu avisei para ela, olha, eu ainda brinquei contigo, né, que o meu curso de Harvard, todo segundo ano, de aprendizado para dizer não para você, né? Quando eu estiver no quarto ano, eu vou dizer não para você. E aí eu liguei para ela e disse, olha, eu não vou poder ir no horário. Não tem problema nenhum, que eu estou com um paciente aí. Então tá ótimo, é muito minha amiga ela. Que bom. Ô, René, eu perguntei da Jamaica, eu vou fazer outra pergunta que ficou emblemática na tua carreira. Eu acho que são os dois trabalhos talvez mais emblemáticos, e se você fez vários, até pela minha ferroviária de Araraquara você passou. Pois verdade. E a ferroviária de Araraquara é berço do futebol feminino no Brasil. Talvez o maior centro de treinamento esteja aqui em Araraquara, por mais que o Corinthians esteja muito bem agora, a ferroviária é o time que mais permanece em atividade. Ganhou a Libertadores. Ganhou a Libertadores. Agora você, René, alguém, em algum momento que esse país tiver sobriedade, há de erguer uma estátua e falar que existe futebol feminino antes e depois do René Simões. Eu queria que você lembrasse da Olimpíada, René, assim como você lembrou da Jamaica. O que aconteceu ali foi o Branco. Eles vieram no Pan-Americano, o Branco esteve comigo, né, e disse, René, olha, nós temos um time maravilhoso. Falta alguém pedagógico, didático como você para organizar isso. Você topa? Eu disse, topo. Eu, quando cheguei lá e sentei com o Marco Antônio Teixeira, ele disse, você vai topar dirigir? Vários amigos ligaram para mim e disseram, você é maluco? Se der errado, você vai ficar com um rótulo muito feio. Eu disse, aí a minha vida sempre foi feita de desafios. E aí eu comecei, primeira coisa, eu sabia que eu tinha que quebrar paradigmas com as meninas, porque todas as informações que eu obtive vindas da CBF é que essas meninas não valiam nada, essas meninas não se comportavam, não valia a pena, elas odiavam a CBF odiava elas. Primeira estratégia minha foi convocá-los no dia 8 de março. Eu fui ao Álvaro da Camélia, aqui no Rio de Janeiro, que tem uma casa de flores, e pedi rosas a ele. Recebi todas no dia 8 de março, eu dava uma rosa, um abraço e um beijo nelas. E isso depois dito para elas, que eu tenho um livro, né? O dia que as mulheres viraram a cabeça dos homens, elas diziam assim, esse cara é maluco, completamente maluco, dando rosa e dando beijo na gente. O treinador não chega perto da gente, comissão técnica não chega perto da gente. A primeira preleção que eu dei para elas, eu disse, olha, eu vou tratar vocês como minhas filhas. As minhas filhas, elas têm tudo o que precisam e elas têm que conquistar tudo o que querem. Eu não dou nada de graça para ninguém. Agora, o que vocês precisam, vocês vão ter. Aí acharam de novo que eu era um maluco, porque eu ia tratá-la como filhas. Se todo mundo saía de perto delas, eu ia tratá-las como filhas. E o terceiro ponto foi quando, o primeiro dia, elas iam para a sala de musculação, eu tinha que resolver um negócio, pedi ao preparador físico para levá-los para a sala de musculação. Ele desceu, o Gladstone Ananias, e quando eu cheguei lá, uns 5, 10 minutos depois, eles estavam na frente da sala de musculação e o homem que tomava conta lá disse, não, vocês têm que treinar lá no vestiário com aqueles equipamentos que tem lá.
todo mundo treina lá. Aqui só a seleção principal. Eu disse para ele, você tem 5 minutos para abrir essa porta, ou eu meto o pé na porta e arrombo, porque esta é a seleção principal de mulheres do Brasil e vai treinar aí dentro. Aí ele demorou um pouquinho, abriu. Quando elas entraram, Rodrigo, elas tinham 2 metros de altura, elas estavam absolutamente empoderadas e dali para frente foi tudo muito fácil, porque tudo que eu pedia para elas, a gente tinha a escolinha do professor Simões, que é uma coisa que eu adoro, que é o treinamento em sala que o Jorge Jesus colocou aqui, que todo mundo achou aquilo, nossa, eu já fazia aquilo com a seleção em 2004, eu apresento tudo para elas, mostro em vídeos, explico, vamos testar agora? Vamos. E nós íamos para a prática dentro do campo e depois do treino eu pedia que elas transportassem isso para o jogo. Então você vê, ouve e pratica. Esse é o círculo que você fecha do aprendizado. Então era muito legal e a gente fazia todo dia, de manhã, meia hora, e de tarde fazíamos meia hora também, isso dentro da parte de tática, de técnica, e à noite a gente tinha uma reunião nossa, aí rolava de tudo, tinha teatro, tinha roda de samba, tinha festa junina, teve tudo. Foi um espetáculo trabalhar com aquelas meninas. Ô, Renê, e eu delas aprendi muito. Já faz tempo, mas elas têm uma carreira às vezes mais longínquas que a dos homens. Quem que estava com você? Quem ainda está? A Formiga, talvez? Formiga estava... Olha, o time... Formiga estava comigo, a Aline Peregrini, que era a diretora do Coisa, estava comigo. Fazendo A excelente Dani, que é a trabalho técnica do Corinthians, estava comigo. Marta começou ali. Cristiane estava subindo da sub-20, ainda era banco. Tinha muita gente que acabaram indo em frente, muito legal. A Baiana tem uma história. A Cristiane, o apelido dela era Zoio, e eu não gosto de apelido, então eu não quero mais. Ela disse, não, professor, eu gosto. Eu digo, mas por que você é chamada de Zoio? Não, é que eu tenho um negócio no olho. E eu talvez até cortasse ela, porque ela ia sempre para o mesmo lado do campo, e eu conversando com ela. Conversando com o nosso fisiologista, Rogério Neves, eu disse, Rogério, tem 2 jogadores aqui que me preocupam. Uma é a Baiana, a Elaine Baiana, e outra é a Cristiane. O que será que a gente pode fazer? Porque eu acho que elas têm alguma coisa na vista. Ele disse, deixa comigo. Levou as 2 para São Paulo, pôs uma lente especial na Cristiane e na Baiana. Quando elas voltaram de São Paulo, foi engraçado, porque eu estava dando treinamento no campo, e você conhece a Grande Comaria, elas desceram aquilo correndo, se jogaram em cima de mim, dentro do campo, eu dando treinamento, e dizendo para mim que elas estavam vendo a vida diferente, né? Totalmente. E a Cristiane se tornou essa jogadora, a maior artilheira de todas as Olimpíadas, né? Do feminino. Não sei nem se dos homens também, né? Ela é a maior artilheira. Por quê? Simplesmente uma lente que ela colocou no olho dela resolveu o problema dela. Ô, Renê, como é que um cara que convoca as meninas no Dia Internacional da Mulher, que dá flores para ela, eu vou dizer aqui para o público saber, aí sou eu quem estou dizendo, o Renê é um cara que entende mais dessa coisa do gênero do que a maioria dos movimentos feministas por aí, com todo o respeito que eu tenho e sempre vou ter aos movimentos, porque ele vivenciou isso há muito tempo, né? Trabalhou com isso. Mas aí, Renê, pensam uma declaração tua em meio à pandemia, já tem amigo meu, homem batendo em mulher, muita gente em casa. Porque essa polêmica aí, Renê, se deu por quê? Foi uma frase pensada? Queria que você falasse um pouco disso. Não foi pensada, não. Foi uma frase mal contextualizada minha. Eu estava no final de uma entrevista e eu falei muito rápido. Nós estamos falando de pandemia e eu estava muito preocupado com os efeitos psicológicos da pandemia, né? Porque nós somos físicos, biológicos e psicológicos. Se você for na OMS, a definição de uma pessoa saudável é uma pessoa que está bem fisicamente, socialmente e mentalmente. E como nós trancamos todo mundo dentro de casa, nós só cuidamos do biologicamente, o social, né?
e o físico matou todo mundo. E eu estava muito preocupado com isso, dizendo, olha, as pessoas estão se tornando mais violentas porque elas estão produzindo muito cortisol e não estão produzindo dopamina, serotonina, oxitocina, que são, entre aspas, os hormônios da felicidade. E isso aconteceu até de um amigo meu ter agredido a esposa. E acabei por aí. Nossa Senhora, o mundo veio abaixo, né? Por que não Pegaram você de denunciou, Cristo, Renê. apoia agressor? Eu disse, bom, então agora deixa eu contextualizar o que houve. O que houve é que uma amiga minha, amiga, não foi o amigo, amiga me ligou e dizendo, Renê, você como trabalha muito com as pessoas, faz mentoria, faz equilíbrio, eu queria desabafar contigo um pouco. Posso? Eu digo, por favor, fique à vontade. E aí ela me contou o que tinha acontecido, blá, 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 e aconteceu isso, pá, pá. Eu digo, o que você quer fazer e o que eu posso te ajudar? Ela disse, já ajudou, me ouvindo. Eu digo, você não quer que eu fale com ele, você não quer da parte dele, não, porque ele já pediu desculpas. Eu só precisava verbalizar. A mulher precisa verbalizar. Por isso, a mulher fala mais do que o homem. Eu disse, bom, então você não quer que eu faça nada? Não, não quero. Tá bem. Ele até acabou sabendo que eu sabia da história, porque a repercussão foi muito grande. Ele imaginou que tinha sido ele, até me ligou e disse, pô, Renê, eu comecei, foi um dia. Eu digo, cara, porra, que absurdo. Ele disse, eu sei, eu já pedi desculpa. Eu digo, eu sei. Ela me falou, e isso não vai acontecer nunca mais e tal. Eu digo, porra, você me botou numa enrascada que você não pode imaginar, porque todo mundo achando que eu estava te dando apoio. Eu denunciaria você se a tua mulher dissesse para mim, eu quero ir na delegacia, eu iria com ela. Porra, você ia fazer isso contra mim? Eu digo, não, não ia fazer contra você, eu ia fazer a favor da tua mulher. Porque, porra, a gente não tem o direito de encostar numa mulher, cara. O que é isso? Então, aí eu contextualizei, pronto, aí ficou tudo resolvido. A torcida feminina do Internacional marcou uma live comigo, cara. Ah, que E aí bom. ela disse, você vai aceitar? Eu digo, claro que eu vou aceitar. E aí, porra, vieram pedras. Eu digo, bom, agora vamos contextualizar. Depois que eu contextualizei, até hoje as meninas me ligam de vez em quando e dizem assim, queria que você repercutisse isso que aconteceu. E ali foi, por Deus do céu. Eu É sou que casado há 44 anos, tenho 3 filhas, uma neta e agora ganhei um neto. Tem 6 meses, né? E trabalhei com as mulheres lá Mas viu, Renê, aqui, não é aqui, em nenhum lugar você precisa explicar, porque a sua vida pregressa, ela explica sozinha, por você mesmo. É claro que a gente pergunta, porque, eventualmente, o jornalismo, e você sabe disso, ele vive mesmo de manchetar, de colocar só uma frase, e aí, o que você diz, tem que imitar, descontextualiza. né? Tem que imitar, né? Essa palavra também eu vou te falar. Viu? E outra coisa que ficou, e ficou forte, foi o dia que você falou do Neymar lá na Vila, naquele pênalti que o Neymar, você nunca tinha visto aquilo, era um monstro, saiu essa... E eu vou te falar um negócio, né? Às vezes eu escuto você aí pelas televisões e rádios do Brasil, eu falo, o Renê relativiza, fala que é aquele momento, explica. O Renê devia assumir isso, porque tudo que ele falou foi verdade. O Neymar é um gênio, mas ele deu problema depois, muito depois daqui, não foi uma vez. Eu podia contar a vez que ele subiu para dar soco no torcedor. O tanto, acho que estão me ligando aqui só de falar do Neymar, viu, Renê? Mas eu quero dizer que, na minha ótica, você não errou naquele momento. Você não errou. Talvez as pessoas tenham enxergado aquilo de uma forma hiperbólica, porque era o Neymar e é o Neymar, né? Agora, alguém tinha que falar, e você falou, viu, Renê? Eu queria dizer isso para você. Eu dei entrevista há pouco tempo, eles estão fazendo... Alguém está fazendo uma televisão de outro país, está fazendo um grande documentário, estiveram na minha casa e perguntaram, você já pediu desculpas ao Neymar? Eu disse, desculpas? Claro que não, porque eu faria tudo de novo, porque as intenções ali não foram só com o Neymar, com o menino Neymar, foi com toda uma geração. Nós que somos figuras públicas temos obrigação
de passar coisas importantes. E naquele momento a gente estava vivendo um deputado no Paraná. Eu, como sou torcedor coxa branca, adoro o Paraná, embora eu não seja nascido lá, eu seja carioca. Nós estamos passando por um deputado que passou por cima de um outro carro, embriagado, em altíssima velocidade, e não aconteceu nada. Então, a gente estava dando a ideia é o seguinte: se eu tenho poder, se eu tenho dinheiro, se eu tenho fama, eu posso tudo. E não é verdade isso. A vida não é feita de conveniência. A vida é feita de convivência. Uma sociedade ela só se equilibra se todos entenderem o que é convivência. E convivência é o meu direito não está acima do meu dever, está igual. Os seus direitos e os meus deveres têm que estar harmonicamente equilibrados. E nós estamos passando. O que aconteceu naquele dia, e aí foi o que mais me chamou a atenção, foi com o meu amigo Voaden não ter feito nada, não ter dado o cartão amarelo para ele naquela situação, e depois, quando deu a saída do jogo, ele não ter vindo para o campo do Santos. Recomeçou o jogo, ele no campo do Atlético. O Voaden chamava, ele não vinha. E aí eu disse, quando acabou, eu fui no Voaden, eu disse, Voaden, o primeiro cartão teria sido lá na discussão com o treinador, e o segundo cartão você expulsaria, e isso daria um belo momento de reflexão para ele, porque feito essas coisas. E aí, como nada foi feito, eu disse, bom, eu tenho que fazer alguma coisa. As palavras não tinham sido nenhuma planejada, mas Deus me ajudou tanto que eu falei mal educado desportivamente, porque a mãe dele é uma pessoa que todas as informações que nós temos é uma pessoa extremamente bem centrada, que conduz as coisas muito bem. A mãe, e aqui eu que estou falando, o pai parece que dá uma bagunçada às vezes na carreira dele. Essa fala é minha, do Rodrigo Viana. E aí, o que eu digo sempre é o seguinte, eu trabalho muito com mães de alguns jogadores que me procuram, né? E eu digo, não deixem duas coisas eles perderem. Primeiro, saber o que é valor e o que é preço, né? Valor e preço são duas coisas diferentes. Eu quero um tênis, custa R$1.000, esse é o preço. Qual é o valor? É o esforço que eu tenho que fazer para conseguir aqueles R$1.000 e comprar o tênis. Então, eu vou ter que juntar durante 5 meses R$200. Então, durante 5 meses eu deixo de ir ao cinema, eu deixo de comer alguma coisa, eu faço um sacrifício para ter aquele dinheiro, e aí, quando eu tenho aquele tênis, eu dou valor a ele. Agora, se eu não dou valor, o dinheiro vem e eu nunca fiz nenhum sacrifício, eu não dou valor às coisas, eu perco isso. Esse é um. E o outro é que as crianças não saiam de providos para provedores, porque nós crescemos sendo providos pelos nossos pais. Então, nós damos valor ao nosso pai, nós temos respeito, porque nós sabemos o que eles nos dão. O que acontece com muitas famílias é que, com 13 anos, o menino já é o provedor e o pai passa a ser o provido por ele. Então, quando quebra essa linha de hierarquia dentro de casa, ele vai para o clube e quer quebrar essa hierarquia também. Ele acha que ele pode mandar no treinador, que ele pode mandar no diretor, que ele pode mandar no juiz, e aí o comportamento dele fica desregrado e a gente perde grandes jogadores por essa simples troca dele não saber o que é uma hierarquia. E sem hierarquia, você não consegue progredir em nenhum setor da tua vida, principalmente na profissional. E você sabe, Renê, que você citou o seu amigo Voaden, aí eu vou citar um amigo nosso em comum, acho que seu também, que é o Dorival Júnior, que é aqui da minha cidade. Dorival. Um amigo querido meu, como você é. Meu também. Você sabe que o Dorival já me disse, eu vou cometer aqui, Júnior, chama ele de Júnior, pica-pau por causa do nariz. Você não fique bravo comigo que eu vou cometer uma inconfidência. Ele disse que depois desse episódio e tudo depois que aconteceu no Santos, inclusive com a saída dele mesmo, o Neymar é hoje muito grato a ele. Qualquer entrevista que você vê o Neymar falar, ele vai ser grato ao Dorival. E o Dorival muito grato a você por esse episódio indiretamente. Então, de alguma maneira, Renê, eu acho que você contribuiu sim para que ele pensasse nisso tudo, sabe? O contexto
chegou nele, né? E eu acho que quando ele foi para o Barcelona, ele teve uma performance, tanto que 2 vezes ele foi o terceiro do mundo ali no Barcelona. Ele aceitou, entendeu o que era ser um coadjuvante, não um protagonista. O protagonista era o Messi, ele era o coadjuvante e ele foi brilhante ali. E ele estava num clube que é muito maior do que ele. Esse clube já tinha mandado 2 jogadores que estavam no reinado de número 1 do mundo embora do clube. Então, ninguém pode ser maior do que era o Barcelona naquela época. E quando ele sai e vai para o Paris Saint-Germain, ele vai muito maior do que o clube que ele estava. Então, isso não foi legal para ele, não foi legal para ele. Mas eu acho que com a presença do Leonardo foi meu capitão na seleção sub-20. O Leonardo é um cara extremamente equilibrado, inteligente. E eu fui ano passado, né? A cada 7 anos eu faço uma imersão em algum lugar sobre futebol, né? E ano passado foi a França, porque era campeão do mundo. Eu fui para a França, passei lá um tempo, estive com o Léo, estive no Paris Saint-Germain, estive no Nice, estive no Lyon, estive na Federação, estive no Clairefontaine, que é o centro de treinamento da França, e conversei muito com o Léo e disse, Léo, essa é a chance dele ser o número 1, porque pela primeira vez ele teve um não. Ele disse, eu vou para o Barcelona, e o Paris Saint-Germain disse, não tem dinheiro que você saia daqui. E ali eu acho que ele modificou um pouquinho. Eu acho que ele fez uma temporada sensacional esse ano, quase chegaram ao título. Torci até para que ele chegasse, porque se chegasse ele seria o número 1 mesmo do mundo. Fez partidas muito boas, mas é preciso isso, que a gente saiba que existe hierarquia, né? A gente, os meus jogadores, eu sempre pergunto para eles, quando você entra num avião, quem é a pessoa mais importante ali dentro? É o piloto. Se ele errar, você é zero, você não pode fazer nada. Você pode ser rico, pobre, bom jogador, craque, qualquer coisa, você não é nada. Então, quando eu entro dentro de campo, ali eu sou o rei. Ali eu tenho que ser o máximo do que eu posso ser. Quando eu saio dali, eu sou como um outro qualquer, pô. Eu sou como um outro qualquer, não tem essa, não. Então, eu acho que quando a gente começa a encaixar isso na cabeça da gente, a gente acaba até tendo uma performance melhor. Para quem acha que o René Simões é só a seleção da Jamaica, a seleção feminina, eu estou vendo a lista aqui, ó. Vou falar rapidinho o que eu consigo ver, hein? Vitória de Guimarães, Al Rayyan, esse é o Al Rayyan, eu não conheço. Al Rayyan, né? Bahia, Ponte Preta, Honduras, Vitória, Vila Nova, Curitiba, Fluminense, Portuguesa, Costa Rica, seleção, Ceará, Atlético Goianiense, Barueri, Figueirense, Macaé, quem mais? Faltou o Qadisia nos Emirados Árabes, fui campeão lá. Faltou o Al Arabi, que eu fui campeão no Al Arabi. O Al Rayyan eu também fui campeão no Catar, campeão nacional. Faltou a seleção sub-23 do Irã, que eu estive lá também. Faltou a seleção base do Brasil, né? Isso, a seleção principal de Trinidad e Tobago também, eu estive lá. São 7 diferentes países que eu estive, né? E vários clubes aqui. E pessoal, às vezes, assim, quem é esse cara que não ganhou nada? Eu fico rindo, né? Eu digo, vai procurar lá, pô. Foi no Google. Algumas coisas muito legais, como o Mesquita do Rio de Janeiro, né? Nós conseguimos um clube da Baixada Fluminense ascender para a primeira divisão do futebol brasileiro. Eu tenho uma honra disso, né? Porque era uma região que é muito discriminada aqui no Rio de Janeiro e colocamos um time. O primeiro título da Sub-17 brasileira, né? Que ganhou agora, se eu não me engano, eles ganharam o Hexa, ou ganhou o Hepta. O primeiro título Sub-17 eu ganhei no Equador, né? Eu fui campeão com a seleção sub-17 pela primeira vez, sul-americano. Campeão sul-americano com a sub-20 na Argentina. Até hoje ninguém me desmentiu. Se você tiver, me parece que foi o primeiro título que uma seleção brasileira ganhou dentro do solo argentino. Nós ganhamos. Depois o Zagallo ganhou um pré-olímpico
lá dentro da Argentina também, mas foi depois. O primeiro foi nosso, o primeiro título de uma Copa com o Al Rayyan, o primeiro título, sei lá, primeiro treinador a ser recebido pela rainha da Inglaterra, o único brasileiro, eu fui recebido. Eu tenho a medalha de Rio Branco, a comenda de Rio Branco, dada pelo governo brasileiro. Eu sou o único treinador brasileiro a ter essa comenda. Os outros têm do mérito esportivo. Quando eles ganham uma Copa do Mundo, eles ganham do mérito esportivo. Mas a comenda do Rio Branco, por feitos fora do país, eu acho que eu sou o único treinador brasileiro que tenho também. Então, eu gosto dessas coisas, porque de vez em quando eles brincam. Falou do Neymar, quem é esse cara? Ganhou o quê? Ganhou umas coisinhas aí. Ô, Renê, daqui a pouquinho eu tenho que te liberar, por óbvio, mas eu não posso deixar de perguntar para você, com esse conhecimento, esse arcabouço de equipes, seleções, masculino, feminino, você talvez seja na minha cabeça, e teve uma época que eu fiz uma campanha aberta para você ser diretor da CBF, na minha cabeça tinha que estar dentro da CBF, um cargo de gestão do futebol brasileiro, mas isso é uma outra discussão. Eu queria te ouvir sobre o futebol brasileiro atual, o que você acha da seleção do Tite, e queria te ouvir também sobre o que muito treinador critica, que são os técnicos estrangeiros. O que é que você acha da presença deles aqui no Brasil? Então, duas coisas, os estrangeiros e a seleção. Primeiro, eu acho que a gente passa por um momento muito fértil no futebol brasileiro. Quando você passa a questionar e procurar soluções e achar que tem problemas, 50% deles. Qualquer pessoa que vem fazer qualquer trabalho de mentoria comigo, de coach, qualquer coisa, eu digo assim, você sabe por que você está vindo? Sei, o meu problema é esse. Eu digo, opa, 50% nós já resolvemos. Quando ela vem e diz assim, não, eu não sei qual é o meu problema e eu não sei o que eu quero. Eu disse, nós vamos ter bastante trabalho para descobrir qual é o seu problema e o que você quer. Então, eu acho que o futebol brasileiro está começando a entender que ele precisa ter mais intensidade, que ele precisa ter mais trabalho cognitivo na base, que nós temos que voltar a driblar. Nós não podemos ter o melhor driblador do futebol brasileiro sendo um venezuelano, Soteldo. Isso é inadmissível. É inadmissível. Isso que você falou agora é óbvio e é sensacional. Não tinha escutado ainda. É óbvio. O melhor driblador. Mas é fantástico o que você falou. É o Soteldo. Então nós temos. Como é que você pode resolver isso? A gente pode resolver isso sabendo o seguinte: da onde veio essa capacidade da gente driblar assim? Do caos. Vem do caos. O que é o caos? São as peladas, com buraco, com paralelepípedo, com tudo. Nós não temos mais a rua, nós não temos mais os campos de várzea. Então, nós temos que levar esses campos de várzea para dentro do clube. Então, eu sou defensor. Se eu estivesse trabalhando num clube agora como diretor, todo dia os meus treinamentos de base da sub-14 ao sub-20 começariam com uma grande pelada, sem juiz. Deixa o caos ser implantado. O cara ia ter que se virar driblando, dando de calcanhar, dando caneta, faça o que você quiser e eu estou só de fora olhando. Acabaram-se os 25 minutos, parou, agora vamos sistematizar. Se o cara quer dar o calcanhar dentro da sua própria área, eu digo, filho, não é aí, dê o calcanhar no lugar certo. Aqui é uma zona de perigo, aqui é uma zona de criação, aqui é uma zona de definição. Então, ele ia ter mais soluções para os problemas. Eu não consigo entender um garoto sub-7 disputando um campeonato. Ele não sabe limpar a bunda ainda direito quando vai ao banheiro, mas ele já tem que jogar dentro de um sistema para ser campeão, porque o pai está xingando ele, o treinador está tirando ele e ele está... Não, bota esse moleque para jogar futebol de 5, porque é apertado e é cognitivo. Veja o campeonato brasileiro agora, observe que em determinados momentos você tem 10x10, 15x15, e você vai ter ali, às vezes, 8, 10 jogadores ali dentro. O que é isso? É futebol de salão.
o cognitivo tem que ser muito rápido, você tem que definir rápido, você não tem mais tempo como nós tínhamos de dominar a bola bonito no peito, bota no chão, bota na grama. Não, você já tem que ter a visão 1 e 2 muito, muito rápida. Então, essa é a solução com grande intensidade. Treinadores estrangeiros, para quem trabalhou em 7 países, ser contra treinador estrangeiro no Brasil seria uma incoerência sem tamanho. Eu acho ótimo. Agora, não consigo ver o radicalismo de que o treinador brasileiro não presta, não sabe nada. Quem sabe é o estrangeiro. Tem muitos estrangeiros, digo ótimo, não vão ser todos os estrangeiros campeões, nós já começamos a mandar esse estrangeiro embora, porque no Brasil é diferente, né? Você pode ter o Klopp durante 3 anos não ganhando nada, vai ganhar no 4º ano. Você pode ter o Alex Ferguson, que ficou 28 anos, mas que no primeiro ano quase caiu para a 2ª divisão, no segundo não ganhou nada, no terceiro ganhou uma copinha, no 4º ano foi campeão nacional. Lá pode, aqui não pode. O estrangeiro, o Sampaoli, foi desclassificado em tudo e não ganhou nada no Santos, e é um excelente treinador. E eu concordo que ele é um excelente treinador, mas nenhum brasileiro ficaria no Santos perdendo o que ele perdeu e só vindo a ser vice-campeão brasileiro depois. Ele não ficaria. Então, vamos tratar iguais todo mundo, que sejam diferentes, mas o tratamento tem que ser igual. Tite, qual é o maior problema de um treinador, Rodrigo? E você que acompanhou tanto a CBF, o maior problema de um treinador chama-se eliminatórias. Você sabe por quê? Ele só vai ser história, só vai fazer história no futebol brasileiro se ele não classificar para o Mundial. Porque todos se classificaram, todos sempre se classificaram. E se ele for campeão do mundo, 5 já ganharam a Copa do Mundo, ele só faz história na seleção brasileira se ele não classificar, porque aí ele vai ser lembrado como o único que não classificou. Então, é um trauma muito grande. O que o Tite está fazendo? Ele está garantindo a classificação, mas já montando um modelo de jogo com 5 jogadores lá na frente, empurrando o René Lóis, né? Empurrando na frente, ele faz 5, depois bota os 3 aqui, 2 aqui atrás, e depois compõe. Ele já está montando a ideia dele. Serão esses jogadores? Não sei. Pode ser até que não sejam. Mas ele tem que classificar, porra. Ah, mas ele está jogando contra a Venezuela e mantendo isso. Tá, ele está treinando, ele não tem tempo para treinar. O treinamento tem que ser um jogo, pô. Tem que ser um jogo. Então eu gosto. Gosto muito dele. Acho um cara extremamente honesto, que na Copa do Mundo, talvez tenha pago pela inexperiência de Copa do Mundo. Não é fácil. Que conselhos eu dou a todos os treinadores que vão para uma Copa do Mundo? Tem alguém do lado de fora te passando a percepção, porque lá dentro você está dentro de um labirinto, você não consegue ver a percepção, você está vendo aquilo tudo. Então tem alguém de muita confiança vendo de fora e dizendo, os caminhos não são esses não, os caminhos são por ali. Eu perdi uma Copa do Mundo Sub-20 porque eu não dei ouvidos para o meu irmão. Na Arábia Saudita, nós tínhamos o melhor time, né? Sony Anderson, Bismarck, Leonardo, Cássio, Carlos Germano. Era um timaço. Sérgio Gil, Moacir. Era lindo. Marcelo Henrique. E o meu irmão, quando eu fui para a semifinal, antes ele falou comigo, você está com um problema seríssimo no teu time. Eu tenho visto, fulano não dá bola para fulano, tem alguma briga aí que você não está conseguindo ver. E essa briga apareceu no jogo contra Portugal, o jogo que nós perdemos a semifinal. Se eu tivesse dado ouvido para ele, eu ia checar isso e aí poderia ter feito, endereçado de forma diferente, um approach diferente, talvez, porque o meu time era melhor. Portugal passou empatando, perdendo para a Arábia Saudita, e nós goleamos todo mundo. Mas, como eu fiquei com a viseira, né, só vendo aquilo ali, eu não consegui ver problemas. Então, o conselho que eu dou, e talvez o Tite tenha essa experiência agora, é de ter alguém de fora vendo para ele e dizendo, olha, tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa ali, é importante
você ter isso. Mas eu acho que ele vai fazer um grande trabalho. Ô, Renê, eu já quero encaminhar aqui o encerramento desse papo, porque a gente ficaria aqui algumas semanas sem parar conversando, que é bom demais te ouvir. O Renê é técnico, o Renê é coach, o Renê é mentor, o Renê é ser humano. Eu acho Empresário. que você é empresário, gourmet, dono de restaurante. Mas, acima de tudo, Renê, eu me recordo uma vez que eu trabalhava na TVE, antiga TVE, a TV Brasil, a gente saiu de um programa e foi até a Lapa, até a esquina. Aí eu falei, pô, eu estou com o Renê Simões aqui. Ele falou, não, vamos sentar ali no barzinho e bater papo. E eu queria bater papo, porque eu gosto de bater papo de futebol. E o Renê sempre, há muitos anos, é sempre assim, né, Renê? Muito disponível para todo mundo. E eu acho que falta muito isso no futebol atualmente. O futebol está muito chato, está muito enquadrado, as pessoas estão muito diferentes. Você faz muita falta, viu, Renê, no futebol? E eu queria encaminhar essa última questão para fechar com isso mesmo. Você pensa em algum momento em retornar ao futebol? E se for retornar, em que posição? Porque eu vou repetir aqui o que eu já disse, e eu tenho te dito isso há alguns anos. Eu acho, Renê, que, sobretudo, você exerce um fator pedagógico mesmo, e eu acho que o Brasil necessita disso. Alguém na direção maior, no nosso futebol, sabe olhar para isso. Renê? Está por aí? Oi? Tá. É isso, Renê. Queria que você complementasse, então, em cima disso. Você pensa em voltar para o futebol? Estou com saudade, sim. Se tiver algum convite, eu estou pronto a voltar. E gostaria de voltar para dentro do campo, porque eu tenho... Primeiro, a minha viagem à Europa foi excelente. Eu vi muitas coisas interessantes. E depois, eu tenho lido muito, e um livro que eu estou encantado é O Poder do Hábito. É o poder do hábito. É a deixa, né? A rotina e a recompensa. Então, o futebol, por exemplo, o Jorge Jesus, como eu já conhecia ele, como eu sou quase irmão do Evandro Mota, eu acompanhei muito de perto o Flamengo. O Jorge treinava 5 situações e repetia, e quando aquela repetição dentro do campo não acontecia, aí entrava a criatividade. E eu falo sempre isso para os meus jogadores. Olha, nós vamos ter sempre situações em cada setor do campo. Nós vamos ter janelas, vamos ter portas e corredores, e ali tem que ser feito isso. Agora, se não der para fazer aquilo, aí entra a tua criatividade. Porque você não pode acabar com a criatividade do jogador. Eu não posso pegar um jogador, um ótimo driblador, que pega a bola, drible 3, vai lá e faça o gol, e dizer para ele, não, você não vai driblar, porque o jogo é coletivo. Não. Se ele estiver driblando em direção ao gol, vá, meu filho, boa sorte e que os outros te acompanhem para fazer o rebote, se acontecer, fazer o gol. Então, eu estou muito preparado, e essa questão de você dividir o campo, né? O Flamengo fazia muito isso. O Flamengo tinha sempre 22 movimentações. Agora, 11 tinham que ser do Flamengo. Se mexeu o Bruno Henrique, o Diego Alves está mexendo também, porque você joga em 40 metros, então você puxa todo mundo. Eu me lembro uma época que eu tinha um treinador que amarrava um barbante nas costas de cada um. Então, um puxava o outro para cá e para lá. Então, o Flamengo. E o Flamengo agora, contra o Curitiba, voltou a fazer isso, né? Um time extremamente jogando em 40 metros, não em 70 como estava, correndo para trás. Correndo para trás. O Flamengo estava correndo para trás o tempo todo, e aí, em 4 jogos, se eu não me engano, ele tomou 12 gols. Acho que foi isso. Foram Rapidinho, 10 Renê. gols. Eu não estou resistindo. O Domi quis inventar muito, Renê? Eu acho o seguinte, a dificuldade que ele teve foi de relacionamento. Eu vou dizer para você que nós tivemos uma Olimpíada que nós perdemos. Eu era até, em 2004, eu era até candidato a essa vaga para ser o treinador da Olimpíada. E a maioria dos jogadores vieram da onde? Do Santos e do Cruzeiro. Quem era o treinador do Cruzeiro? Vanderlei. Quem era o treinador do Santos? Leão. Então,
dois de mão de ferro levavam aqueles meninos. E aí eles caíram na mão do Ricardo Gomes, que é um gentleman. Ricardo Gomes foi meu jogador com 16 anos, é fantástico. E ali os passarinhos ficaram fora da gaiola, fazendo um monte de coisa e que não aconteceu. Eu acho que o Flamengo aconteceu mais ou menos isso com o Domi, porque eu conheço muito o Jorge Jesus e ali a gaiola estava fechada, meu amigo. Ninguém podia sair daquela gaiola, não. Agora, só o seguinte, eles dentro da gaiola eles tinham um prazer enorme de estar dentro da gaiola. Aí, de repente, abriram a gaiola, eles saíram, sentiram um prazer muito maior, mas depois passaram a ter um desprazer muito imenso e uma frustração, e essa frustração resultou em algumas coisas de vestiário muito feias, que eu tive conhecimento, porque aí veio a frustração, né? Então, eu quero ser livre, mas livre sem ter responsabilidade. O outro te botava preso aqui e disse, você não vai ser tão livre, não, mas você vai ser feliz pra caramba dentro do campo. Dentro do campo você vai ser muito feliz. Aí eles se divertiam. O Flamengo fez cada gol, né? A alegria com que eles comemoravam o gol, com o banco. Então, era uma pseudo-gaiola, né? Que quando chegava dentro do campo, se solta, vai embora. Agora, não anda dentro de campo, não volta atrás da linha, não estoura à noite e chega bêbado num treino, alguma coisa, que o pau cantava com o seu Jorge Jesus. Então, tem grupos, é por isso que eu acho que o grande erro, às vezes, é você não fazer entrevistas com treinadores. Quem eu quero, né? Você vê, você contrata um camarada que era de uma linha, aí pega um outro de uma outra linha, qual é a possibilidade de dar certo isso? Muito difícil dar certo. Muito difícil dar certo. René Simões, em nome dos canalhas, um deles não está aqui agora, mas eu quero te agradecer. Você sempre que fala, não estou falando porque estou falando contigo, não, defendo isso abertamente há muito tempo. Você dá uma aula, René. Vou repetir pela terceira vez aqui. Você é necessário no futebol brasileiro. Muito obrigado. Volte aqui quando você quiser. É só me ligar e você entra aqui com os canalhas no UOL. Eu torço muito para que você volte mesmo para o campo, porque faz falta, viu, René? Você faz falta. Que legal, que legal. Tô sempre às ordens aqui para você, mas não demore muito a me chamar, porque eu vou acabar concluindo o curso, vou aprender a dizer não para você. Um abraço para todos. Abraço grande, Rodrigo. Vou para minha consulta, vou acabar perdendo a consulta. Valeu, René Simões, direto do seu carro, estacionado na Barra da Tijuca, está indo fazer uma consulta de manutenção agora. Valeu, René. Obrigado, fica com Deus. Valeu você que acompanhou aí, ó. Tchau. Valeu, os canalhas indo embora. Valeu. Qual?